tarde a todos. Vocês acabaram de ver a história de um espírito que teve uma missão extraordinária aqui na Terra e que cumpriu por mais de 70 anos essa tarefa. É um exemplo para todos nós. Desencarnou aos 93 anos de idade, em plena atividade, e brigando com a morte, porque ainda queria fazer outros projetos. Esta é a Cecília. Claro que tudo isso nos traz uma emoção grande, uma vez que foi a Cecília que nos introduziu nesse trabalho. Então, vamos falar um pouco sobre esse histórico do ESD. Muita gente nem sabe como é que é o ESD, como ele funciona, e tudo isso será mostrado hoje à tarde pelas meninas. Eu estou apenas com a parte histórica. Então, nós começamos o ESD, na verdade, ele não era ESD quando começou. Nós trouxemos um breve histórico a respeito do estudo, né? Então, essa necessidade de um estudo sistemático das obras, da doutrina, já tinha sido previsto num projeto que tem o nome de Projeto 1868, que está lá em Obras Póstumas. Kardec, lá, Obras Póstumas, ele diz exatamente isso, que um curso regular de Espiritismo seria professado com o fim de desenvolver os princípios da ciência e difundir um gosto pelos estudos sérios. Projeto 1868, Obras Póstumas. O projeto inteiro está lá, trouxemos apenas 2 textos. E aí ele diz que considerava esse curso, Kardec, assim, tão importante para o movimento, que ele iria exercer uma capital influência sobre tudo. E aí ela diz, sobre o futuro do Espiritismo e suas consequências. Por quê? Por que Kardec, lá, 1868, já estava antevendo isso? Porque a gente sabe que se nós não estudarmos, nós não compreendemos. E se a gente não compreender, a gente não exercita. Então, para que a humanidade avance, é necessário que ela esteja esclarecida sobre o seu papel aqui. O que é que ela está fazendo? O que é que nós estamos fazendo aqui? Então, Kardec, já em 1868, já dizia isso. Aí, sabe uma coisa interessante? Ficou lá em 1868. Anos se passaram. E aí, em 1977, na Federação Espírita do Rio Grande do Sul, através da médium Cecília Rocha, que trabalhava lá na parte da evangelização infanto-juvenil, que a Cecília era gaúcha, então, ela recebeu, através da psicografia, uma mensagem do Ângel Aguarro. E Ângel, nessa mensagem psicografada pela Cecília, ele dizia: cabe, pois, aos espíritas responsáveis pelo movimento espírita uma ampla divulgação das obras básicas do Espiritismo, promovendo um estudo sistemático das mesmas. Vejam que em 1868, Kardec disse que era necessário o estudo. Em 77, na Fergues, o espírito Ângel Aguarro, através de quem? Cecília Rocha, manda essa mensagem, ratificando a importância de se ter grupos de estudo. Essa campanha, ela só vingou de verdade aí, 1983, vejam como as coisas não são fáceis de serem feitas, né? Por quê? Porque de 77 a 83, olha o tempo. Só que em 77,
A única federativa que se preocupou com isso foi a Federação do Rio Grande do Sul. E aí ela disse, não, a gente precisa fazer alguma coisa, né, para seguir, ou pelo menos tentar fazer alguma coisa do que Ângela falou. E aí eles fizeram uma campanha. E o nome dessa campanha era Comece pelo Começo. Ou seja, comece pelo começo significava estudar as obras básicas. Comece pelo começo, né? Então, eles bolaram um estudo das obras básicas para levar para o Estado. Depois que a FERGS fez isso, outras federativas se interessaram por aquele programa e também começaram a desenvolver projetos. E enquanto elas desenvolviam esses projetos, o tempo foi passando. Até que a Federação Espírita Brasileira tomou conhecimento de todos esses trabalhos que estavam sendo feitos, né, e resolveu comprar a ideia. E aí chamou todos aqueles que estavam envolvidos na FERGS e nos outros estados, chamou todos para Brasília. E lá, anos e anos, eles estudaram, planejaram, elaboraram o estudo sistematizado da doutrina espírita. Mas esse estudo, para poder atender o Brasil inteiro, ele precisaria ser aprovado numa reunião do Conselho Federativo Nacional. Essa reunião do Conselho Federativo Nacional, ela se dá todo ano no mês de novembro, já aconteceu esse ano. E lá, as federativas de todo o Brasil vão para lá, para a FEB, se reúnem, e lá elas discutem projetos novos, os rumos que o Espiritismo deve tomar, o que é que está avançando, o que é que precisa ser estimulado. E isso acontece todo ano. Então, eles levaram esse projeto para a reunião do CFN, lá na FEB, em 1983, e apresentaram para o Brasil. E isso foi aprovado por unanimidade. Então, todos os estados brasileiros resolveram que, a partir daquele momento, eles iriam seguir aquele método, aquela metodologia de estudo que estava sendo apresentada. Como sempre acontecia nas reuniões, e acontece até hoje nas reuniões do CFN, sempre no último dia, que é no domingo, Divaldo sempre está lá. E sempre ele, através da psicofonia, ele dá uma mensagem para o movimento espírita brasileiro. Isso no começo era só o brasileiro, mas depois outros países começaram a ir também para a FEB, para também se inteirar desse programa, tanto que hoje esse programa está no mundo inteiro. Muitos países lá fora já têm o estudo sistematizado. Não nos moldes exatamente como os que a gente tem aqui, mas eles também fazem os seus estudos sistematizados. Aí, nessa psicofonia, Bezerra de Menezes diz: um programa de estudo sistematizado da doutrina espírita, sem nenhum demérito para todas as nobres tentativas que têm sido feitas ao longo do tempo, e observem aí o cuidado do Bezerra, quando ele diz, sem nenhum demérito para todas as nobres tentativas que têm sido feitas. Por quê? Porque ela já vinha desde 77. Então, aquele trabalho que tinha começado em 77 na FERGS, ele não podia ser simplesmente esquecido, porque agora estava com um programa novo, até porque esse programa novo era baseado em tudo aquilo de experiência que esses estados trouxeram. Então, para a gente ver a sutileza dos espíritos e como eles aproveitam todo o esforço que é feito no sentido do bem. E aí ele diz que essa é uma nobre tentativa e que é o programa da atualidade sob a inspiração do Cristo. Até porque os espíritos dizem que este estudo foi elaborado por eminentes pedagogos desencarnados, que no mundo espiritual se reuniram para organizar essa ideia e trazer para a gente, né? Porque a gente é só uma cópia mesmo, então eles organizam as coisas lá, depois eles trazem, fazem um jeitinho de botar aqui, para poder a gente terminar de fazer, né? A partir
partir daí, começaram, porque, olha, cada estado tinha o seu ESD. Cada federativa tinha o seu ESD. E para o estudo ser implantado, depois que ele foi lançado na campanha nacional, a FEB reuniu algumas pessoas para ir difundir essa ideia no Brasil. Então, e nós íamos às federativas, lá nós apresentávamos os trabalhos, apresentávamos o programa, nós fazíamos treinamentos, capacitações para formar monitores e coordenadores que ainda não tinham essa experiência toda. Então, nós íamos para os estados e fazíamos esse trabalho. A história não é aqui de Pernambuco, mas só para que a gente saiba um pedacinho de Pernambuco, quando o ESD foi lançado lá em Brasília, a nível nacional, depois de algum tempo, aqui na FEP, o então presidente Edson Caldeira trouxe o programa e convocou um grupo de pessoas para estudar com ele esse programa, para que a gente pudesse implantar aqui na FEP. Nós também fizemos parte desse momento, primeiro momento da FEP. Na verdade, o primeiro coordenador da FEP aqui de Pernambuco foi o João Brito, que vocês conhecem. Depois de alguns anos, poucos anos, o Brito, por motivos outros, deixou a coordenação e eu assumi a coordenação aqui. Só deixei essa coordenação quando tive que ir para outras atividades na casa. Mas até que eu não tivesse outra atividade, eu estava no ESD. Então, nós ficamos algumas décadas, pelo menos uma década e meia, coordenando o ESD. E, fora isso, começaram os encontros nacionais. Porque se cada federativa tinha o seu coordenador de ESD, era necessário que essas pessoas se reunissem para poder saber o que estavam fazendo. Trocar experiência, ver as ideias, né? Trazer novas ideias. Então, vocês vejam como esse trabalho foi muito bem elaborado. Então, foi decidido que esses encontros nacionais aconteceriam a cada 5 anos. E aí, esses encontros preparavam esses coordenadores, porque a federativa de cada estado é que tem que repassar este estudo para os centros espíritas. A federativa é que repassa. A FEB lida com as federativas. E as federativas, por sua vez, lidam com os centros espíritas. No princípio, era muito interessante, porque o ESD tinha 6 programas. Tem muita gente aqui que foi daquele tempo. 6 programas. O que significava mais de 5 anos de estudo. Uma vez por semana, 1h30. Muitas vezes as pessoas dizem assim, puxa, eu vou fazer outra faculdade. Por quê? Porque ele tinha 6 programas. E nesses 6 programas, os 3 primeiros falavam só da parte básica da doutrina. Mas, a partir do 4º, vinham as especificidades. Ou seja, programa 4, naquele tempo, lá atrás, certo? 1900 eu me esqueci. Programa 4 falava sobre o aspecto filosófico. O programa 5 falava sobre o aspecto científico e o programa 6 sobre o aspecto religioso. E daí existia uma ampla visão sobre o curso. Hoje, esses 6 programas estão reduzidos, eu não diria reduzidos, mas eles passaram a ser específicos, porque determinados grupos de estudo começaram, e aí não era mais necessário só uma apostila para o aspecto científico, outra para o aspecto filosófico, outra para o aspecto religioso, porque agora nós já tínhamos outros grupos de estudo que estudavam esses aspectos. Então, agora ele ficou em 2 anos e meio, mas isso não é comigo, é a Ângela que vai falar daqui a pouco. Então, os encontros nacionais começaram a acontecer.
O primeiro encontro foi em 93, foi em Goiânia. Todos os encontros foram sempre em julho. O ESD completava 10 anos. E, para ser um programa tão novo como ele era, ainda conseguimos a participação de 23 estados e 99 participantes. Quer dizer, foi um marco, porque ele era um programa desconhecido. Depois desse programa, desse primeiro, 5 anos depois, o segundo encontro aconteceu na FEB, em Brasília, em 2003. E aí, a partir do segundo encontro, sempre teve um tema central, porque no primeiro não teve, mas a partir do segundo tinham os temas centrais. Do segundo foi esse cartaz, esse olhar que vocês estão vendo aí, eu acho que todo mundo já descobriu que é de Kardec, né? Então, é um olhar para o futuro, e o ESD estava completando 20 anos. E o tema central, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Passado isso aqui, nós tivemos o terceiro encontro, que também foi na FEB, no ano de 2008, e a partir desse terceiro encontro, é o encontro que é mais rico assim, em material, porque muitas coisas aconteceram naquele terceiro encontro, porque já estava muito adiantado o estudo no Brasil inteiro, inclusive fora do Brasil. Então, esse terceiro encontro foi em 2008, e o tema central foi esse aí. Aí está o cartaz e o tema central. Como poderei entender se alguém não me ensinar? Essa era a temática central, né? Em cima disso aí, outros temas eram trabalhados. Também em julho. Neste encontro, a Cecília... Bom, a partir desse encontro, só um parêntese, mas a partir desse encontro, que até então era ela que coordenava nacionalmente o estudo, a partir do terceiro encontro, ela passou o estudo, a coordenação para mim. Então, eu fiquei coordenando nacionalmente o ESD, a partir desse terceiro encontro. E aí, nos bate-papos que a gente tinha, ela lembrou: Sônia, onde será que anda o Ângel? Não sei, ninguém sabia do Ângel. Então, ela disse assim, Divaldo estava presente, aí ela disse assim: Divaldo, será que a gente conseguiria notícias do Ângel? Aí Divaldo disse: não sei, mas vou procurar me informar. Aí ela disse: se a gente conseguir uma entrevista do Ângel, um pronunciamento dele, era bom, porque a gente colocaria no terceiro encontro. 30 anos. Então, Divaldo consultou quem ele deveria consultar e conseguiu achar o Ângel. E o Ângel se comprometeu, né, em dar uma entrevista que está no Reformador de março de 2008, onde ele fala a respeito dos progressos que o estudo tinha feito ao longo daquele tempo. Aí ele diz que ainda naquele momento, aquele estudo constitui o mais eficiente método pedagógico para a educação de todos aqueles que se candidatam à autoiluminação. Por aí vocês veem a importância, né? Ainda neste terceiro encontro, a Cecília, quando ela quis passar a coordenação, né, para uma outra pessoa, ela fez um pronunciamento. E nesse pronunciamento a gente tirou um pedacinho, quando ela disse assim: o objetivo da campanha é um somente, o estudo do Espiritismo. Os resultados, todavia, podem ser diferentes, conforme a condução que se imprima a esses estudos. E isso tem que ser visto até hoje. Como é que a gente está levando o estudo sistematizado? E, lógico, que esse estudo, quer dizer, o Espiritismo, ele pode e deve ser levado para todas as classes, para todos os lugares, porque ele realmente é aquele que acolhe, que esclarece, que consola. O estudo do Espiritismo nos mostra outras nuances que a gente não conhece. Então, está aí no folheto Conheça o Espiritismo, falando a respeito da importância dele. O quarto e último encontro do ESD foi em 2013, com o tema E o Semeador Saiu a Semear. Todas nós estamos com as camisas do quarto encontro, para que fique bem registrado.
Então, esse quarto encontro foi o último, e também foi em julho, e aí foi criada a logo do ESD, que é essa aí, que está presente hoje em todo o material do ESD, no Brasil e no exterior. Encerrando, esse último encontro nacional, aí vocês, mas por que não vai ter mais? Não, é porque o ESD, ele era um estudo, mas foi criada, e as meninas também vão falar sobre isso, foi criado uma área de estudo do Espiritismo. E aí o ESD passou a fazer parte dessa área, como a mediunidade, como o ciclo básico e como todos os outros grupos de estudo. Ficou, vocês vão ver ali que elas vão apresentar, todos os estudos ficaram dentro dessa área. E nessa área de estudo do Espiritismo, ela teve um único encontro, que até então eu ainda estava coordenando a área nacional do estudo. A partir daí, desse encontro, eu encerrei minha trajetória na FEB e vim para cá, né? Então, aqui a gente tem alguns registros desse encontro. Nós temos aqui a mesa diretora, não sei se não dá para ver muito lá de trás, mas aí nós temos o César Perry, que era o presidente da FEB, a Marta Antunes, que era a vice-presidente, a Marta, que era a coordenadora regional, porque cada região tinha uma coordenadora regional, e eu, que estava ali dirigindo, e alguém, mais um coordenador adjunto. O plenário foi esse aí. Esse aqui é só um dos salões que a FEB tem para os seus estudos. Quem for a Brasília e tiver oportunidade, vá conhecer a FEB, que vai ficar realmente encantada. A decoração foi toda de trigo. Vocês veem que as camisas, o modelo é trigo, né? O mote é trigo. Foi todo de trigo. A sala ficou toda cheia de trigos. E foi muito bonito, né? Porque todo mundo recebeu o trigo e etc. E vocês veem aí a imagem linda, né? Que ficou espalhada. E aqui, encerrando a equipe coordenadora, até aquele momento do ESD. Depois, essa mesma equipe se tornou da área de estudo. Aqui nós temos as 4 coordenadoras regionais, junto de mim, e temos o Carlos Campetti, que é hoje o coordenador nacional da área de estudo. Então, vamos encerrar com Conduta Espírita, e André Luiz diz assim: consagrar diariamente alguns minutos à leitura de obras edificantes. Por quê? Porque nós precisamos crescer, porque nós precisamos evoluir, porque nós precisamos mudar o nosso comportamento, porque nós precisamos ter outras paisagens na nossa frente, porque nós não estamos aqui de férias. Portanto, está aí o ESD, um programa espetacular, que todo ano aqui, Gilvanda depois vai falar, que todo ano tem turma começando. Estão todos convidados. Agora, a Ângela fará o restante. Obrigada. Paz de Jesus para todos nós. Vamos falar, assim, da prática mesmo dos estudos. Então, o objetivo geral desse estudo do ESD, o estudo sistematizado da doutrina espírita, é a transformação moral da humanidade, a transformação moral do homem e a regeneração da humanidade. E esses ensinos têm a base do Evangelho de Jesus e as obras codificadas por Allan Kardec. É um estudo do ESD que nos transforma, que tem um divisor de água. E ele é um estudo sistematizado. Como assim? É adquirir o conhecimento do conteúdo da forma mais simples para o mais complexo, de maneira organizada, planejada e contínua. Então, todos nós que aqui estamos nesta tarde, nessa casa de oração e de trabalho,
temos condições de participar deste curso. Podemos ter 20 anos, podemos ter 70 anos, e nunca esquecemos que o Espírito é imortal. Podemos, desde já, preparar nesta encarnação um conteúdo que vai valer para nós no mundo espiritual. Como construir este conhecimento? O conteúdo doutrinário do ESD, neste programa, nesta fase, nesta atualidade, ele foi dividido em 2 programas. O programa fundamental e o programa complementar, como a gente pode visualizar nos 3 tomos que cada um de nós está visualizando. O primeiro programa, o estudo fundamental, ele foi subdividido em 2 tomos, ou em 2 livros. O primeiro tomo, a base doutrinária, é o livro dos Espíritos, a introdução, a parte primeira, a parte segunda e a parte terceira. A introdução nos inicia nos ensinos da doutrina espírita. A primeira parte fala para nós das causas primárias. A segunda parte do mundo espírita, o mundo dos espíritos. E a terceira parte fala das leis morais. E continua esse programa fundamental no tomo 2, a base doutrinária, livro dos Espíritos. Continua a terceira parte das leis morais e a quarta parte das esperanças e consolações. E concluindo esse estudo, temos o tomo único, que é o programa complementar do ESD. Neste tomo, todos os conteúdos existentes no livro dos Espíritos, da introdução à conclusão, estão abordadas nesse tomo. E com ênfase, com destaque da segunda parte que fala do mundo espírita ou dos espíritas. E quais são os pontos relevantes desse estudo? Destacamos alguns. Este curso tem a vantagem de fundar a unidade de princípios. Como assim? Favorece aos participantes a divulgação do espiritismo, baseado com bases no que foi codificado por Allan Kardec. Favorece adeptos com segurança sobre a doutrina espírita. Favorece a formação de trabalhadores espíritas. Ainda mais, ele acolhe, ele consola o estudo, ele acolhe, ele consola, ele orienta, ele ajuda, ele coopera na formação, no despertar do espírito, da alma, do dever para consigo mesmo, para com Deus e para com o próximo. Um curso do ESD, já foi comentado aqui, é inspiração divina, é um divisor de água na vida de cada um de nós aqui presente. Desperta neste curso, nestas reuniões semanais, uma vez na semana, com uma duração de 1h30, desperta a fraternidade entre os participantes, desperta o amor pela doutrina espírita,
desperta o conhecimento do Deus de bondade, de amor e de esperança. Meus amigos, meus irmãos em Cristo, nenhum de nós tem aqui a dimensão da capacidade que um curso como esse é na vida de cada um de nós. Nós que estamos inseridos neste estudo, trabalhador, facilitador e frequentador, não sabe o que se passa a cada reunião semanais. É o amor, é a bondade, é a esperança de Deus nas nossas vidas. Muita paz para todos. Em seguida, iremos ouvir Ivanise Osana, com o EJE na atualidade. Ainda dando continuidade. Boa tarde, que a paz do Divino Mestre continue se derramando sobre nós. Então, como está o EJE na atualidade? Essa é a parte que nós vamos falar agora. O espírito Bezerra de Menezes, um dos baluartes, também incentivador da implantação do EJDE, junto com Ângelo Guarru e tantos outros, ele nos disse essas palavras, através da mediunidade de Divaldo Pereira Franco, que está no Reformador de janeiro de 1984. O Espiritismo é doutrina fácil de ser assimilada, simples na sua estrutura para ser compreendida, mas não vulgar, significa que é profunda para ser interpretada. É fácil porque se encontra nas leis naturais. E o que significa as leis naturais? As leis de Deus. E onde se encontram escritas as leis de Deus? Na consciência de cada um de nós. Então, cada um de nós sabe o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. Nós temos perfeita consciência. Eles me dizem que é simples na sua estrutura, porque vivencia o amor. Nós ainda não vivenciamos plenamente o amor, mas já saímos de alguns milênios, quando nós estávamos no instinto, já estamos agora nas sensações, mas já estamos caminhando para os sentimentos, conforme nos fala o Espírito Lázaro, lá no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre a lei do amor. E ele diz que o sentimento é o ponto crucial de se chegar ao amor. Então, nós já estamos mais próximos do amor do que quando estivermos lá no início dos instintos. Compreendida, mas não vulgar, profunda. É profunda porque é lei divina. É revelação divina. E as leis de Deus, Deus vem se revelando durante os milênios. A primeira revelação foi Moisés, que nos trouxe os 10 mandamentos. A segunda revelação, Jesus, que sintetizou aqueles 10 mandamentos em 2, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a vós mesmos. E a terceira revelação, o Consolador prometido. O Consolador prometido, que é justamente a doutrina espírita. Mas para que entendamos a doutrina espírita como fácil, simples, profunda, a providência divina vai nos trazendo caminhos. E os caminhos mais fáceis da gente compreender isso é pelos estudos. O estudo, a educação do espírito. E um desses caminhos que a providência divina nos trouxe é o estudo sistematizado da doutrina espírita, que agora já faz 35 anos, cujo modelo de estudo a nossa irmã Ângela já apresentou a forma, qual é a metodologia de estudo. E, segundo o espírito Bezerra de Menezes, também é um programa sobre a inspiração do Cristo. Nós trazemos aqui uma linha do tempo, que claro que essa linha do tempo não é do início do EJDE, é uma linha do tempo de 2013, onde tem o 4º encontro da nossa irmã Sônia aqui
nos trouxe justamente esse quarto encontro, que é o limiar onde o ESD era um estudo isolado e depois passou a ser um estudo dentro de uma plataforma. Então, Sônia nos trouxe aqui a história, a base, o alicerce, a construção do ESD, tijolo a tijolo. E, a partir desse quarto encontro, nos 30 anos do ESD, ele começa a se implantar, crescer. Ele não diminui, ele simplesmente cresceu. Está dentro de uma plataforma bem maior, que agora, em 2015, houve esse primeiro encontro da área do estudo do Espiritismo. Dessa plataforma nova, em que o ESD cresceu e se ampliou, está dentro de uma espécie de guarda-chuva, né, que abriga justamente, essa foi o cartaz desse primeiro encontro nacional da área de estudo, e dentro desse guarda-chuva que está a área de estudo do Espiritismo, AEE, nós encontramos Introdução ao Estudo dos Espíritos, o ESD, que continua dentro desse guarda-chuva, dentro dessa área de estudo, estudo das obras básicas e o estudo aprofundado da doutrina espírita. Claro que nós temos outros estudos que se englobam dentro desse guarda-chuva. Nós temos, por exemplo, a oratória, o estudo da oratória aqui, nós temos o Esperanto, e nós temos vários grupos, grupo Joana de Anjos, grupo André Luiz, grupo do Livro dos Espíritos, vários estudos aqui. Depois nós temos o primeiro encontro nacional de formação de multiplicadores. Por quê? Se nós estamos numa plataforma nova, nós temos que aprender como lidar com essa nova plataforma. Então, é um modelo novo. Então, nós fomos a Brasília, aconteceu em setembro de 2018, fomos a Brasília para aprender como é que a gente vai lidar com essa nova plataforma, esse novo formato, essa nova forma de a gente estudar, e aconteceu esse primeiro encontro. Quais as conquistas do ESD? Importantes. Segundo o censo de 2016, a Federação Espírita Brasileira fez um censo. Então, mais de 30 mil pessoas já passaram pelo ESD. Mais de 4.250, próximo de 4.500 pessoas estudaram, são como monitores ou como facilitadores. Então, são números expressivos. Como consequência desse estudo em massa, isso está falando no Brasil, que ainda tem no exterior. Como consequência, o ESD vem, ao longo dos anos, favorecendo a evolução moral decorrente do processo intelectual. Mas por quê? O ESD é um programa de estudo que propicia a participação de todos. Todos que se conscientizaram da necessidade do estudo. E quando a gente estuda, a gente aprende que estamos aqui, reencarnados, na busca do nosso progresso espiritual. Principalmente porque o progresso, a lei de progresso é uma lei divina, é uma lei de Deus. Então, todos nós estamos progredindo. Os benefícios do ESD extrapolam o âmbito do indivíduo, afetando beneficamente o centro espírita e a sociedade. Extrapolam o âmbito do indivíduo, porque a instituição que tem implantado em sua base de estudos o ESD, ela está formando um manancial de trabalhadores para as suas tarefas, e trabalhadores conscientes do seu dever, consciente e coerente com os princípios da doutrina espírita. Esses trabalhadores são mais compromissados, estão mais focados. Por outro lado, a casa espírita também é responsável por esse trabalho de regeneração que o Cristo veio nos ensinar. Porque
ela como um raio, né? Como se irradia os trabalhos assistenciais, os trabalhos benéficos. Então, isso influencia na sociedade. Olha, ali, naquela casa espírita, nós recebemos a orientação, nós recebemos os esclarecimentos, mas também recebemos aquilo que a gente precisa. Então, a casa espírita dá assistência tanto aos desencarnados como aos encarnados. Então, isso faz uma diferença no lado social. Em resumo, o ESD, se a gente for perguntar quais consequências e benefícios advindo do ESD nesses 35 anos. Aqui tem umas rodinhas que a gente vai mostrar, que talvez aí não dê para ver, porque são muitas, são tantos benefícios que tive que botar apertadinho, mas eu vou ler cada um. Unidade de princípios espíritas, pela correta compreensão dos que os estudos levam da doutrina espírita, da formação de trabalhadores e a fidelidade aos princípios espíritas. Os princípios espíritas são Deus, a existência de Deus, pluralidade das existências, que é a reencarnação, comunicabilidade dos espíritos, pluralidade dos mundos habitados. Tudo isso são princípios espíritas que nós estudamos, só aprendemos se nós estudarmos a doutrina espírita. Desenvolvimento da fé raciocinada. Allan Kardec nos diz que a fé inabalável é aquela em que encara a razão frente a frente durante todo o tempo da humanidade. Kardec nos diz. Só que a fé não se prescreve, a fé não se impõe, a fé se adquire. Então, para a gente adquirir a fé, a gente precisa ter certeza daquilo que a gente está estudando, que está aprendendo, que está assimilando. Então, realmente, a gente precisa dessa fé, mas essa fé é conquistada. Formação de trabalhadores comprometidos. Claro, se nós estudamos, nós sabemos os nossos deveres, as nossas obrigações, e como Cristo disse que não veio para ser servido, Ele veio para servir. Então, nós temos o dever de servir. Então, formação de trabalhadores comprometidos, focados no Evangelho do Cristo. Então, na hora que a gente serve por dever, por necessidade de servir. O gosto pelo estudo sério. Esse é interessante, porque todas as pessoas que passaram por grupos de ESD, quando terminam, não conseguem mais estudarem sós. Eles buscam, seja lá qual for o outro curso que também se estuda em grupo. Vão para mediunidade, outros vão para o estudo aprofundado, outros vão para outros estudos, do grupo de estudo de Joana de Ângeles, ou do Livro dos Espíritos, então vão para qualquer grupo. Chegou ao ponto de queriam há um tempo, todo curso que terminasse, se abrisse um grupo novo, mas não tem condições, nem espaço físico nós teríamos. Então, a gente tem que, isso é o gosto pelo estudo sério. Despertar a consciência para a vida imortal. Nós somos seres imortais, espíritos imortais. Nosso corpo morre, nosso espírito não, ele permanece. Quando nós temos essa consciência, nós não vamos nos viver a vida apressadamente, usando e gozando das sensações, e às vezes as sensações grosseiras. Nós vamos acumular virtudes, coisas úteis para o espírito, aquela que a gente leva quando desencarnar. Porque as coisas do terra a terra, do dia a dia, fica por aqui mesmo, e às vezes ainda prejudica o progresso do espírito. Entender o verdadeiro sentido da palavra caridade. Caridade é uma coisa fácil de se fazer. A caridade material é fácil, a gente dá uma cesta básica, um prato de comida, uma roupa que a gente não usa mais, um sapato. Isso aí é fácil de fazer. Mas
Kardec perguntou aos espíritos qual era o verdadeiro sentido da palavra caridade conforme entendia Jesus. E isso está na questão 886 do Livro dos Espíritos, e eles responderam: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, não só a nossa não, dos outros, e perdão das ofensas. Então isso aí é o verdadeiro sentido da caridade. Essa é mais difícil que a caridade moral. Construção de uma sociedade justa e fraterna. O nosso irmão Nando Cordel, quando fez aquela música maravilhosa sobre a paz, ele disse: a paz do mundo começa em mim. Se cada um de nós compreendermos o significado do amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, nós vamos estar construindo uma sociedade justa e fraterna, porque vamos estar focados no outro. O nosso irmão, nossa ponte de ligação com Deus é o nosso próximo. Construção de uma sociedade evangelizada. Se nós estamos estudando, aprendemos, colocando em prática a fraternidade, a solidariedade, nós estamos ajudando aqueles irmãos a compreender melhor a vida, dando orientações. Então, nós estamos na construção de uma sociedade mais evangelizada, quando nós sabemos que temos que nossa ponte de ligação com Deus. Nós vamos fazer aqui, encerramos a nossa parte, mas houve no Reformador de abril deste ano, esses espíritos que a nossa irmã Sônia falou aqui também, Anjo Aguarô, a irmã Cecília Rocha e o irmão Bezerra de Menezes. Eles deram, eu vou só pincelar porque o tempo já está acabando. Foi uma entrevista e está no Reformador de abril de 2018, desse ano. Então foi perguntado ao espírito Bezerra de Menezes: como a espiritualidade superior analisa o ESG no momento em que completa os 35 anos de ação? E tem a resposta dele, a gente pincelou um pedacinho. Graças ao trabalho profícuo do ESG, a divulgação correta e acessível da doutrina espírita vem encontrando maior ressonância nas mentes e nos sentimentos. Tem sido um excelente instrumento pedagógico para a divulgação do espiritismo. A nossa irmã de Anjo Agarrou, aliás, do nosso irmão, o espírito Anjo Agarrou, foi perguntada a ele as orientações que foram dadas a Cecília Rocha, quando ela era médio do espírito Anjo Agarrou, em 70, estão corretas? O que é que falta? Então, ele respondeu: o que sugerimos, de respeito à maior exposição do nosso programa, elucidando os presidentes dos centros espíritas a divulgarem mais, os presidentes dos centros espíritas divulgarem mais nas palestras à tribuna para dizer os benefícios do ESD. Foi, em resumo, foi isso que Anjo Agarrou falou. E Cecília Rocha, foi perguntada a ela: como a senhora observa, do plano espiritual, as mudanças ocorridas nesses 35 anos nas estratégias de estudo do espiritismo? Há alguma orientação mais específica para a atual área de estudo? E ela respondeu: as mudanças ocorreram por necessidade de adaptação psicopedagógicas, havendo sido muito valiosas, porque acompanham o desenvolvimento intelecto-moral, abrindo-se novos campos do conhecimento e mantendo-se perfeitos atuais. Aí perguntou: o que a senhora orienta aos facilitadores dos grupos de estudo da atualidade? E a Cecília respondeu: eu solicitaria a esses admiráveis e dedicados trabalhadores da doutrina de Jesus que se entreguem a esse mistério com amor, estando vigilantes para as necessidades que os tempos vierem a apresentar, tornando cada vez mais eficiente o programa iluminativo.